E tu, como é que tu começou na música aí? Na música foi no processo, né, ali de criação de letra e um convite também, né, de um set boom bap que a gente fez ali. É. Foi agora uns 2 anos atrás. Daí ano passado foi o primeiro som que a gente lançou ali, o Terra Sagrada, né? E aí começamos a marchar nas gravações, né, mas Mas tu já era envolvido com já era alguma coisa na envolvido música, já, né? assim? Nós já fazia já processo lá do funk, de rima, grupo de dança, tudo do bairro, né? Aham. E ali naquela época ali também, cara, era adolescente, já encontrou já o cannabis, né? Maconha. Eu fumava um já também. Então foi indo aí na caminhada ainda. E o que que tu acha, assim, que o Brasil tá atrasado, assim, que o Uruguai já tá legalizado e a gente tá atrás? Mano, é muita parte dos governantes, né, que tem envolvimento nisso, né? A guerra, as drogas é uma guerra contra quem tá governando na realidade, né? Contra quem tá no domínio, no poder ali, que olha o povo uma massa como só mais um esquema de números pra eles, né? Então, Eu achei bem acho interessante que que ele falou também, tipo não. assim, quando um prefeito é preso, aparece, tipo, ah, fulaninho, prefeito, tal, é preso. Se é um pobre que é preso, ah, tipo, ah, criminoso, bandido, bababá, é preso. Até a Tipo, forma, né? Tu o dizer que a jeito pessoa é foi aquele. neutralizada, a pessoa tá morta no chão. Pô, mano. Ah, é triste pra Tá caramba. ligado? Até falando no que ele comentou agora, eu lembrei de uma parada, porque, tipo, a mesma manchete é dada de duas formas diferentes. Exatamente o mesmo Isso rolê. tem aqui, isso não tem. Por exemplo, qualquer um de nós é pego com uma quantidade de maconha, vamos dizer, traficante periculoso, fortemente armado, foi Chefe preso do. pela chefe do tráfico no sul da ilha, foi pego com quantidade enorme de maconha. Puf, capa do jornal. Aí os caras entram por algum motivo no lugar errado, né? Aí encontram maconha na casa de um dentista, de um advogado. Daí eles colocam assim: dentista Suspeito. suspeito de traficar drogas. Uma droga estava dentro do seu carro sem querer. Até o texto, sabe? Tipo assim, já é defendendo Já aquela dando pessoa pisado, para não assim. ter, para não ter a cobrança da sociedade. Então, isso acontece direto, sabe? Que Tipo, em supostamente vários lugares. teria. É. E aí que É entra, né? triste. O poder do povo é tão grande da sociedade que eles usam dessa forma, né? A sociedade, o medo pra poder atacar ela de certa forma, com as mortes e aquele bagulho assim mais leve pra quem já tá lá já nos seus esquemas na sociedade ali, como o seu emprego, né? A sua vida normal. Mas isso funciona pra tudo, cara. A gente tava falando do teu envolvimento com a música, né? E a maconha e a música, elas andam lado a lado, sempre andaram, né? Eu acho que a contracultura ali, aquele movimento que aconteceu lá atrás, você vê os músicos, eu até brinco com a galera hoje, por que que você não vai conseguir, sei lá, escutar um disco de uma banda de rock tão bom como um Pink Floyd, um Led Zeppelin, um bagulho assim, porque, mano, as drogas daquela época eram bem melhores que as de hoje. Então, tipo, é impossível, sabe? Então, assim, a relação que a música tem com a maconha, por exemplo, é muito mágico. E aí, tipo, a parada é o seguinte, o envolvimento da galera que tem um som com a maconha é natural. E aí você vê muito isso hoje, por exemplo, a criminalização do próprio funk, né, por algumas pessoas, e essa relação com a droga, com o tráfico, com o consumo de maconha. E se você for ver, não é as letras do funk que eles estão combatendo. No fundo, eles estão um pouco preocupados, por exemplo, com o que está sendo dito naquela letra, porque eles vão parar um baile funk na quebrada, mas enquanto isso na Zona Sul tá rolando um baile funk lá no meio dos playboy e o problema não é aquela música que tá tocando, entendeu? Então o problema é o contexto onde ela tá inserida. Então, tipo, é sempre isso. Geralmente uma música que é muito ligada a comunidades, onde ligada a galera assim com, vamos dizer assim, que hoje é a classe trabalhadora de fato, que é o povo pobre brasileiro, ele vai estar sempre criminalizado. Você vê isso com as batalhas de rap, Opressão, né? bastante, né?
demais, assim, uma pressão muito forte, várias batalhas aí, várias vezes já tiveram que mudar de lugar. A própria Batalha da Alfândega aqui no centro de Floripa vira e mexe constantemente, acontece esse tipo de coisa com a polícia. Então, geralmente são esses movimentos que têm uma ligação muito forte com o uso e consumo de maconha, também acabam sendo criminalizados igual. Então, tem um estereótipo, tem o porquê deles proibirem, eu acho que tem muito sobre isso, sabe? Tipo, dessa separação, Então, entendeu? a parte do movimento revolucionário que rola ali, né? Que esses movimentos contra a cultura sempre são atacados, né? Não tem, né? Eles sempre querem parar, né? O que é pra A poder gente enquanto marcha aqui, impulsionar, né? a gente buscou muito isso, tipo, a marcha teve várias fases dela, né? Como eu mencionei lá no atrás, a gente começou falando sobre legalização, mas com esse viés do uso medicinal e tal, até com uma maneira de quebrar um pouco e poder entrar no debate, né? Mas a gente os anos foram se passando e foram nascendo associações de cannabis, de pacientes, de mães, a luta começou a crescer muito, tanto é que hoje já é inclusive regulamentado, mas a maconha foi deixando de lado. Então as marchas pelo Brasil tentaram fazer essa garantia de que existiria uma galera continuando a lutar pela legalização. E aí a gente teve essa sacada, a ideia de trazer a parceria com as batalhas de rap já uns 5, 6 anos atrás, justamente nesse sentido, de aproximar uma galera que diariamente convive, né, com essas criminalizações, para fazer parte da construção da marcha, de se envolver com a marcha, estarem presentes e também trazer esse som para dentro da marcha. Então, todo ano tá rolando aqui em Floripa a Batalha da Marcha, que é muito legal, porque daí a gente faz as seletivas nas batalhas da cidade e tal, daí chega lá no dia, tem um prêmio, daí é sempre os negócios ligados à pauta, mas é assim, eu acho fundamental que movimentos como a marcha e outros movimentos da cidade tenham essa inserção dentro da cultura local, entendeu? Que elas proponham conversar com os artistas locais, tá ligado? Vai fazer uma exposição, ó, quem quer expor, abre pro público, publica aquilo na sua rede social, convida as pessoas a estarem participando, porque eu acho que é a melhor maneira da gente envolver a galera, né, e mostrar que estamos todo mundo junto no mesmo barco. Uns tem mais a cara de pau de ir lá e defender e tal, publicamente isso, outros vão mais nos dias das marchas, outros vão mais em outros movimentos, mas acho que todo mundo tinha que criar uma rede de apoio, entendeu? Nesse sentido, para fortalecer quem está fazendo cultura, quem está fazendo música, para quem está se manifestando, para quem está protestando, para quem está precisando de espaço. Eu acho que isso é um negócio que é uma conexão importante e que falta ainda bastante unidade, né? Vocês que produzem som aí, conhecem uma galera aí do ramo, sabe disso. Tem ainda muito aquele que quer puxar o tapete do outro, né, cara? Em vez de estar ajudando o amiguinho, botando o amiguinho para cima, né, tentando fazer uma parceria para levantar, para erguer, tem sempre um ali tentando diminuir o trabalho de alguém. Eu acho que isso que às vezes impede que determinados movimentos cresçam, não só a marcha, como os próprios movimentos de cultura da cidade, etc. Eu acho que a gente precisa desprender um pouco desse ego, né? Desse eu, e falar mais a palavra nós, entendeu? O coletivo, nossa galera, as pessoas, que assim fica mais fácil da gente crescer, entendeu? E um ajudar o outro. A marcha vem muito com essa pegada. Esse ano a gente pretende fazer a mesma ideia. Ano passado a gente teve até campeonato de basquete 3x3, né? Demos um prêmio ali que era um troféu, assim, com o cara enterrando um bud, assim, na parada. Então acho que essa foi uma maneira de envolver a galera do esporte. Tá Agora ela ligado? A veio galera pra do skate. Costeira ali, né? Também, que é um outro Local ato periférico. de Trazer a movimentar, marcha, né? Trazer a tiramos a marcha um né? pouco da região central mais Que burguesa também era e colocamos bonita a ali, marcha querendo ou não. Teve uma que na eu fui quebrada. lá que a polícia tava tentando com que não deixasse entrar na Hercílio Luz, né? Na E ponte. daí eles bateram o pé e não deixaram. Teve que dar a volta na praça para poder continuar a marcha, que senão ia ter que acabar ali, né? Porque era até a ponte ali e tudo mais, né? E Então esse sempre ano tem. foi engraçado, porque a gente anunciou com antecedência que a gente ia pra lá e provavelmente ia atravessar a ponte. E quando a gente chegou na concentração, tinha a banda da PM, aquelas bandinhas. Eles instalaram a banda da PM na entrada da ponte Ercílio Luz, tipo, mano, é a marcha acontecendo com a banda. Tipo, tinha carro, entendeu? Caminhão com os caras, tipo, com 50 policiais ali na entrada. Justamente já acho que com a ideia de nos intimidar, entendeu? Sim. E tu acha assim que de certa forma a marcha ela ajuda as pessoas assim a abrir um pouco a cabeça quem não usa, né? Ou tu acha que é mais as pessoas só ali que usam que estão ali? Eu acho que ela
ela tem os dois lados. Primeiro, eu acho que é mobilizar quem usa, porque a gente até no ano passado a gente usou um mote ali que era o Sai da Toca Maconheiro, no ano retrasado na marcha, aliás. E aí... Era uma pauta que eu queria botar, que tem pessoas que fumam e tem o preconceito de fumar e sobre o que a sociedade vai... Tem pessoas que fumam e são a favor da galera tomar multa. Tem pessoas que fumam e são a favor de, sei lá, de uma série de coisas. Gente também Mas também acho que tem gente que não fuma, mas que cola também pra apoiar o movimento, né? Que nem eu vejo no movimento LGBT. Também tem o uso medicinal dali, de pessoas que nem precisam fumar e nem vão fumar nunca, mas sabem com pessoas também que usam, sabe como é que é, tem pessoas né? que são... O papel dela eu acho que é pros dois lados, entendeu? É tanto conversar com os maconheiros para conscientizar e trazer essa galera para se assumir, entendeu? Assim, como maconheiro mesmo, sabe? Não tem vergonha de falar que fuma e tal, até para naturalizar um pouco isso, para quebrar um pouco esse estigma, porque quem é o maconheiro hoje? É o trabalhador brasileiro, mano. É o cara que trampa o dia todo, que acorda cedo, que tem uma série de responsabilidades, que escreve música, que compõe, que faz show, que trabalha na empresa, que é advogado, que todo mundo tem uma profissão e tem uma aptidão e faz alguma coisa. Então, eu acho que esse negócio de esconder que você fuma, eu acho que foi o que agravou. E aí, por que falar pra fora? Porque para justamente quebrar isso aí. Então, na marcha hoje tem pessoas que colam com a marcha, inclusive ajudam a marcha a acontecer, assim como voluntários e tal, e que não fumam, mas que tem um entendimento dessa importância que seria legalizar a maconha, entendeu? Tanto para evitar o encarceramento, né? Essa questão das prisões e tal, como para poder fazer uma justiça também, uma reparação social, né? Aquilo que foi no passado. Então, imagine se a gente conseguisse de fato legalizar ou até a própria lei. Isso é até legal para a gente comentar aqui. A própria lei do STF, ela já teve um passo a mais. Depois que ela foi julgada, o Conselho Nacional de Justiça fez um mutirão para identificar, dentro das pessoas no cárcere hoje, quem foram presas com pequenas porções de maconha. Que menos de 40 gramas, por exemplo. E aí, o mutirão, vamos dizer que não foi a mesma, não foi tudo aquilo que a gente esperava, mas foi um resultado. Eles analisaram dessa primeira mutirão que fizeram, 5, 6, 7 mil casos, e aí liberou, sei lá, 500 a 800 mil pessoas, entendeu? Mas é um começo. Então é como eu falo, cada passo, cada avançozinho mesmo, que pequeno, tem que ser comemorado. Mas justamente por isso, entendeu? Tipo, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai, de certo ponto, chegar no momento que a gente vai falar, pô, agora tá legal, sabe? Pô, tá todo mundo se beneficiando dessas leis. Eu acho que hoje, por exemplo, o cara falar que liberar a maconha vai atrapalhar o tráfico é uma piada que existe, né? No Rio de Janeiro, vai acabar a maconha, mas as outras drogas ainda vão não, continuar. e no Rio de Janeiro, por exemplo, o crime organizado não ganha dinheiro com droga faz muito tempo. Então, hoje tem todo o aparato que tem de instrumentalização ali das comunidades, a forma como eles agem e obtêm recursos. Pouco é proveniente de fato do consumo de drogas. Claro que um grande montante, mas não é isso que enriquece. E a gente, precisamos lembrar que quando a gente tem aí alguns líderes hoje presos, talvez no sistema carcerário, mas são muito poucos perto de toda a cadeia produtiva da venda das drogas. Quem vai preso é o molequinho que ganha 100 pila por dia, tá ligado? 200 pila por dia, que ganha um baseado pra fumar. É ele que tá indo preso. Então, tipo, essa máquina de prender gente, moer gente que essas leis fazem, esse é o grande problema. Então, a gente tem que avançar. Isso sufoca mais a parte de legalizar e tanta parte da sociedade ficar mais segura, se sentir mais seguro também, né? Porque não existe segurança, né? Eles querem vender uma segurança que estão prendendo, estão matando. Vamos dizer que você não focasse, né? Se a polícia não precisasse focar no transporte ilegal de drogas com relação à maconha. Então, tipo, se eu sou traficante de drogas hoje e eu preciso trazer alguns quilos de cocaína para vender que rende muito dinheiro, eu deixo pegar um caminhão de maconha no caminho e passo com a cocaína. Porque ela vai valer muito mais que aquele caminhão de maconha lá que eu paguei R$50 no quilo no Paraguai, entendeu? Então, tipo, você tirar, inclusive, a maconha dessa lista é um passo. Como eu falei, eu gostaria que legalizasse todas as drogas, mas é o primeiro passo.
Inclusive para que o governo tenha menos trabalho, as fronteiras sejam de melhor maneira fiscalizadas, redução de danos, para evitar, né? Você vai preocupar no consumo de cocaína e outras coisas e você não vai se estressar com a maconha, vai deixar ela como funciona o álcool aí. Você vai trabalhar com campanhas educativas, né? Ah, não é legal para todo mundo fumar. Eu conheço gente que fumou e faz mal. Tem pessoas que já têm uma certa esquizofrenia, alguma coisa, e fumam maconha, desenvolvem mais ainda esse quadro. Então, até o próprio uso medicinal dela também não é para todo mundo, né? A galera da medicina fala muito isso, que a cannabis ela não é boa para tudo, mas é para quase tudo. E eu acho que fumar também funciona mais ou menos parecido. Não é para todo mundo que fuma maconha faz bem, mas para maioria das pessoas sim. Para relaxar o corpo, enfim, para descansar depois de um dia pesado, para aliviar a mente dos sofrimentos da gente que a gente tem diariamente, né, das depressões da vida. Eu acho que é fundamental. Eu acho que é um tratamento terapêutico para uma série de problemas que você pode, por exemplo, evitar de usar uma droga que é pior, como o caso dos tarjas pretas, né? Ansiolíticos e etc, que a galera aí toma para dormir, como calmante, como isso, como aquilo. Tá provado que você substituir pela maconha, você não precisa mais tomar esse barato. Tipos de produção de remédio tem uma química que vai ocasionar um vício e com que a pessoa também Se torna dependente. se torne né? dependente, né? Então, isso também já é uma coisa que a planta ela já não faz essa conexão com o teu corpo ali de fazer com que tu fique, vamos supor, atrás daquilo ali, Sim, né? sim, Por a causa dependência do- física muito entendeu? forte, né? Porque Então, se for ver, é uma planta. uma né? redução de dano também, né? Trazer, tirar também, conscientizar, né? Porque se a gente buscar mais informação, tem gente que não sabe nem que existe tipos de planta, né? Existe sativa, índica, fêmea, macho. Sabe que existe a maconha, mas não sabe mais a fundo do que é por trás de tudo isso, né? Que existe muito mais coisa, né? Na relação, hoje eu acho que dos 30 dias poderia dizer que eu fumo 2, 3 dias eu fumo flor e 27 eu fumo prensado, né? Já teve de fumar os 30 prensado. Mas, cara, você vê a diferença do que a gente tá ingerindo, né? Então, tipo, você poder deixar com que uma pessoa plante dentro da sua própria casa, colha, né? Seque aquela planta, depois possa Processo fumar. totalmente Um natural, né? Processo totalmente natural, você está também, evitando né? uma série de coisas, inclusive as Até próprias a- doenças que porventura possam vir a ser, acabarem acontecendo em função da fumaça, né? Que é que nem você fumar um cigarro, pode ter um consumo que hoje não te prejudica, mas daqui a 20 ou 30 anos pode te prejudicar. Então você, nesse sentido da redução dos danos é fundamental. Hoje você vê a galera que lava o prensado, né? Tem uma galera que faz aí o lavadinho, tem até nos lugares que rola aí um lavadinho e tal. Então você vai ver aí a diferença que dá na maconha é impressionante, entendeu? E o que é tirado de dentro dela ali na hora que você faz essa limpeza é o que você está ingerindo, que pode fazer muito mais mal do que você fumar uma planta natural, entendeu? Então isso tudo é fruto dessa parada, da questão da proibição.